Olá, família! Gil Moricone aqui. Damos-lhe as boas-vindas ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estivemos estudando as lições de fé de Josué. Que jornada incrível tem sido e já chegamos até a lição número 8. E o nosso título é Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Se você gostaria de ter sua própria cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, vá para 3abnsabbathschoolpanel.com. Você pode baixar. Ou melhor ainda, sempre incentivamos você a visitar sua igreja adventista do sétimo dia local, participar de um grupo de estudo e fazer parte da família lá. Pegue sua Bíblia, um caderno e uma caneta. E prepare-se enquanto exploramos o livro de Josué. Olá, família! Sou Gil Moricone. Damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN enquanto viajamos pelo livro de Josué. Esta é a lição número 8, Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Estou animado com esta aula porque precisamos de heróis. Precisamos de heróis da palavra de Deus. Precisamos olhar para homens e mulheres de estatura bíblica, por assim dizer. Homens e mulheres que estavam dispostos a defender o que é certo, mesmo que o céu caísse. E é sobre isso que estamos discutindo esta semana. Temos estado em uma jornada. Lembre-se que o livro de Josué está dividido em duas seções. Os capítulos 1 a 12 são sobre a conquista de Canaã. Os capítulos 13 até o final são mais sobre a divisão da herança. E chegamos a esse ponto de virada, por assim dizer, e estamos começando a discussão sobre a divisão da herança. Quero apresentar minha família. Sua família aqui no set. À minha esquerda, pastor John Denzey. Obrigado. É uma bênção estar aqui. Tenho uma segunda-feira com um título interessante. Dê-me esta região montanhosa. Ah, eu adoro isso. Esta é a herança do Caleb. No meio está meu pastor John Lomakang. E eu tenho terça-feira intitulada O Poder do Exemplo. Vamos descobrir qual é esse poder e o que o exemplo faz quando o seguimos. Amém. À sua esquerda, pastor Ryan Johnson. Oi, eu tenho a aula de quarta-feira e o título é O Herói Humilde. Vamos analisar os elementos lá. Amém. Por último, mas não menos importante, pastor James Rafferty. Bom estar aqui, Jill. Eu tenho a aula de quinta-feira que é alterada pela contemplação, provavelmente um resumo de todos esses personagens que você está observando e quão importante é contemplar suas vidas. Amém. Estou ansioso para este estudo juntos. Queremos lembrá-lo, se você quiser uma cópia de nossas notas, porque às vezes não conseguimos cobrir tudo e às vezes vamos rápido demais e talvez você queira revisar, você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com, há uma pequena aba de notas no topo, é só clicar e você pode se inscrever e toda semana você receberá essas notas. Além disso, agradecemos por fazer parte da nossa família. Nós te amamos, oramos por você e definitivamente desejamos suas orações por este ministério enquanto nos esforçamos para levar este evangelho ao mundo. Obrigado por suas orações e seu apoio financeiro. Queremos ir ao Senhor em oração e começaremos nosso estudo. Pastor Ryan, você pode orar por nós? Claro, vamos orar. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de entrar em sua palavra. E agora, Senhor, como sempre, oramos para que você abra nossas mentes e corações, que possamos ser receptivos ao seu Espírito enquanto estudamos, e salva-nos em seu reino quando você vier. Em teu nome, oramos. Amém. Amém! Estamos olhando para líderes na obra de Deus, gigantes da fé, que seriam Josué e Caleb. Quero fazer uma pergunta. Você já viu algum exemplo negativo de líderes no mundo de hoje? Temos visto exemplos negativos? Eu diria que sim. Líderes, políticos, às vezes são mentirosos, às vezes são infiéis, às vezes são corruptos ou às vezes são simplesmente ineptos. Já vimos líderes religiosos? Às vezes, eles são arrogantes. Às vezes, eles são presunçosos. Às vezes, eles se afastam da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, como Paulo nos diz em 1 Timóteo 4. E os pais? Os pais sempre concordam? Porque os pais são líderes em sua própria casa e esfera de influência. Será que eles sempre combinam o equilíbrio certo entre amor e justiça? Você sabe, às vezes você pode disciplinar uma criança com raiva, e às vezes você tem medo de disciplinar e mima a criança para seu prejuízo. Precisamos de exemplos positivos de liderança hoje. Tem uma citação. Essa é uma das minhas citações favoritas, no livro Educação, página 57.
A maior necessidade do mundo é a necessidade de homens, homens que não serão comprados ou vendidos, homens que em sua mais íntima essência são verdadeiros e honestos, homens que não têm medo de chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Homens cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a agulha ao polo. Homens que defenderão o que é certo, mesmo que o céu desabe. Precisamos de homens, e eu diria mulheres assim hoje. Homens e mulheres de coragem e convicção, que vivem por princípio, que amam a Deus acima de tudo. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu sei que estou longe disso, mas esse é meu desejo e objetivo. E esta semana vamos examinar exemplos bíblicos de 2 desses tipos de homens. Estes são Josué e Caleb. Nosso texto de memória é Hebreus 13, na verdade. Hebreus 13, versículo 7. E isso é da ESV. Eu acho que é a versão padrão em inglês. Lembre-se dos seus líderes, aqueles que lhe falaram a palavra de Deus. Considere o resultado do modo de vida deles e imite a fé que eles têm. Eu amo isso, porque quando você está na liderança, as pessoas seguem, então você quer dar esse exemplo piedoso. No domingo, veremos a fidelidade, e eu vou te dar 4 lições da história de vida de Caleb. Começamos em Números. Vamos passar o resto do nosso tempo no livro de Números. Esta é a história dos 12 espiões que saíram. Então estaremos em Números 13 e 14. E vamos tirar algumas lições da vida de Caleb. Sabemos que Caleb era da tribo de Judá, e ele foi um dos 12 espiões enviados para explorar a terra. Agora, se você fizer uma pequena leitura bíblica, descobrirá que se passaram 38 anos desde que eles espionaram a terra até quando cruzaram o Rio Jordão. Agora, eu sei que foram 40 anos desde o Êxodo, mas alguns anos se passaram porque eles passaram pelo menos 1 ano ao redor do Monte Sinai nesse processo. Portanto, há 38 anos nesse balanço, mas depois descobrimos que Caleb tem 85 anos quando chegamos à divisão da herança, e ele diz que tinha 40 anos quando espionaram a terra. Isso significa que 45 anos realmente se passaram desde a época em que os espiões foram até a época da divisão da herança. Isso nos diz que levou cerca de 7 anos para conquistar a terra, 40 anos desde o Êxodo até entrar na terra prometida, e levou cerca de 7 anos para a conquista, para a tomada, e então eles estavam prontos para a divisão da herança. Então, vamos voltar para quando Caleb era um espião, e ele foi enviado. Estamos em Números 13. Lições da história de vida de Caleb. Minha primeira lição que aprendi: não ceder à pressão dos colegas. Essa é uma lição importante se você é um líder. E você pode dizer, mas Jill, eu não sou um líder. Todo mundo é um líder com um certo grau de influência. Se você é mãe, é líder para seus filhos em casa. Se você trabalha em qualquer capacidade, é líder dentro de sua esfera de influência. Qualquer pessoa na igreja pode ser um líder, porque tem influência com as pessoas com quem se senta no banco, ou as pessoas a quem ministra no almoço de confraternização, ou na escola sabatina, ou em qualquer função. Portanto, todos têm algum campo de influência, o que faz com que todos tenham algum tipo de liderança. Não se dá à pressão dos colegas. Lembre-se que Moisés enviou os espiões. Caleb era da tribo de Judá e Josué era da tribo de Efraim. Vemos isso nos versículos 6 e 8. Caleb tinha 40 anos quando foi enviado. Eles ficaram em sua missão de espionagem por 40 dias. Agora, os 10 espiões, eles trouxeram um relatório desanimador. Não trouxeram? Eles disseram inicialmente, a terra é muito fértil. E então, no versículo 28, nós estamos em Números capítulo 13, versículo 28. Eles disseram, as pessoas que moram na terra, elas são muito fortes. As cidades são fortificadas e são muito grandes. Assim, as palavras que eles falaram instilaram medo nos corações das pessoas. No versículo 29, eles falaram sobre as nações pagãs que estão habitando lá. Sabe, é muito fácil ceder à pressão dos colegas. Não sei se você já esteve em uma reunião. Não sei se você já esteve em uma situação onde todos ao seu redor falam negativamente ou todos ao seu redor são contra uma certa ideia ou contra avançar. É fácil simplesmente manter a boca fechada, não é? Ah, eu simplesmente não direi nada, mas Caleb falou contra a pressão dos colegas. Agora, o que é interessante para mim, eu não sei os nomes dos outros 10 espiões. Você sabe? Eles são mencionados na Escritura. Shema, Shafat, Igal, Palti, Gadiel, Gade, Amiel, Setur,
Nebu e Geuel. Nós não sabemos os nomes dessas pessoas de forma alguma, mas certamente conhecemos Caleb e Joshua, porque eles não tinham medo de ceder à pressão dos colegas. Versículo 30. Vemos que Caleb se manifestou no meio desse relatório desanimador. Ele acalmou as pessoas antes de Moisés. Então ele falou, mesmo quando ia contra a corrente ou contra a opinião popular. A segunda lição que recebo é falar com fé. E ainda estamos no versículo 30. Ele falou. Ele não teve medo da pressão dos colegas, mas o que ele falou? Ele falou com fé. Versículo 30. Caleb acalmou o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir imediatamente e tomar posse. Somos bem capazes de vencer isso. Ele falou com fé em meio a circunstâncias desanimadoras. Sabe, quando todo mundo está contra você, é fácil duvidar de si mesmo. Será que eu realmente ouvi de Deus? Eu realmente devo fazer isso? Eu realmente devo avançar? 2 Coríntios 5:7 diz: Andamos por fé, não por vista. Os gigantes pareciam grandes. Sim, eles pareciam. As cidades eram inacessíveis. Sim, eles estavam. A terra parecia inalcançável. Mas Caleb não olhou para o físico. Ele olhou pela fé. Quem foi o Deus do Êxodo? Quem é o Deus que abriu o Mar Vermelho? Quem deu a eles o maná? Quem os abençoou com água? Esse mesmo Deus poderia abrir a terra de Canaã. Ele falou fé. Provérbios 18:21 nos diz: Morte e vida estão no poder da língua. Você sabe o que isso significa? O que você e eu falamos importa. E então, depois que Caleb deu esse relatório encorajador, os outros 10 espiões compartilharam mais desânimo. No versículo 31, eles disseram: Não podemos subir contra o povo porque eles são mais fortes do que nós. E no versículo 32, eles disseram: Há gigantes na terra. Versículo 33, eles disseram: Éramos como gafanhotos. E assim você vê o poder das palavras, porque quando você chega a Números capítulo 14, versículo 1, diz: O povo chorou a noite toda. Então, o povo está desanimado. As palavras que os espiões falaram, o povo chorou a noite toda. No versículo 10, passou de desânimo para a rebelião. Eles se queixaram contra Moisés e Arão, se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Verso 4, eles disseram: Vamos escolher nosso próprio líder e retornar ao Egito. Eles estavam prontos para voltar à escravidão naquele momento. Então, o que Caleb faz? Esta é a terceira lição que eu aprendo. Acredite no que Deus pode fazer. Ele falou encorajamento contra todas as probabilidades. Ele não falou apenas fé, mas depois que todos estavam desanimados, ele falou encorajamento contra todas as probabilidades. Eles rasgaram suas roupas. No versículo 7, eles encorajaram os filhos de Israel. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará a esta terra. Deus nos apoia e Deus está conosco. Sabe, é fácil quando as outras pessoas estão encorajadas, mas é difícil quando as outras estão ameaçando rebelião ou prontas para desistir. Ainda assim, falar palavras de encorajamento. E ainda assim, Caleb fez isso. Lição número 4. Siga Deus plenamente. Descobrimos no versículo 10 de Números 14 que a congregação estava pronta para apedrejar Caleb e Josué com pedras. Isso o deteve? De jeito nenhum. Você pula para o versículo 23 e descobrimos que Deus diz: Todos os outros vão morrer no deserto por causa da sua incredulidade e falta de fé. Versículo 24. Mas meu servo Caleb, ele tem um espírito diferente nele. Por quê? Porque ele me seguiu plenamente. Eu amo isso. Caleb estava totalmente dedicado a Deus. Tudo em seu coração, tudo em sua vida seguia a Deus. Não importava as circunstâncias ao redor. Não importava o que as outras pessoas dissessem. Nada importava além de Deus. Ele seguiu Deus plenamente. Eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Siga Deus 100%. Há outras lições que podemos obter. Podemos entender que, quando Caleb tinha 85 anos, ele viu sua herança e era uma terra ainda não conquistada. Então ele não tinha medo de trabalhar, mesmo naquela idade. Descobrimos que ele transmitiu sua fé para a próxima geração com Otniel, que se casou com sua filha. E descobrimos o mentoreamento em que ele esteve envolvido. Descobrimos que ele manteve sua fé viva por aqueles 45 anos, até o fim. Portanto, as lições da história de vida de Caleb chegam até nós hoje através dos séculos, e podemos ser como Caleb. Amém. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja Deus. Bem, eu tenho a lição de segunda-feira. Meu nome é John Densley e o título é Dê-me esta região montanhosa. E esta é uma lição poderosa ao olhar para a vida de Josué e Caleb. E agora, Caleb
temos o título da lição de que eles eram gigantes de fé, mas estavam entre gigantes de incredulidade, vamos chamá-lo assim, porque quando você está entre pessoas que são descrentes, isso pode ser um teste para você. Mas eles se mantiveram firmes, confiando no Senhor. Então vamos para o capítulo 14 de Josué, começando no versículo 6, onde diz que os filhos de Judá foram até Josué em Gilgal e Calebe, filho de Jefoné, o quenizita, disse a ele: Você conhece o Senhor? Você conhece a palavra que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, sobre você e eu em Cádiz Barneia. Então, ele está falando com alguém que está familiarizado com a experiência. Ele não está falando com um estranho. Ele não tem que tentar convencer essa pessoa: eu recebi uma promessa. Não, você sabe. E então, verso 7, Josué 14, versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu trouxe de volta a ele o que estava em meu coração. Foi sua própria decisão pessoal confiar no Senhor. Sim, a fé dos outros pode nos ajudar e podemos encontrar encorajamento na fé deles, mas todos nós devemos acreditar em Deus de coração por nós mesmos. Então, realmente, a salvação também é algo individual. Sim, podemos ser encorajados por outros, mas devemos tomar uma decisão pessoal. Ele tomou a decisão pessoal de confiar no Senhor. Versículo 8. No entanto, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram o coração do povo derreter, mas eu segui totalmente o Senhor, meu Deus. A fé está sendo demonstrada então, e ele está demonstrando fé agora enquanto continuamos lendo. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra onde seu pé pisou será sua herança e de seus filhos para sempre, porque você seguiu completamente o Senhor meu Deus. E ele se agarrou àquela promessa que recebeu de Moisés, o servo do Senhor, e ele a tomou como a palavra do Senhor. E agora, veja, o Senhor me manteve vivo. Como ele disse há 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés enquanto Israel vagava no deserto, e agora aqui estou eu hoje, com 85 anos. Uau! Isto é incrível. E quando você diz, quando olha para ele e aquela experiência de espiar a terra permanecendo fiel, se você olhar para a história de Israel, o que vemos? Rebelião, rebelião, rebelião. E Senhor, nos dê carne para comer. Ele foi aquele que permaneceu fiel, silenciosamente fiel. Você não ouve muito sobre Calebe até agora, e ele está silenciosamente confiando e seguindo o Senhor, sendo fiel, mesmo que outros estejam em rebelião. E houve momentos de murmuração que pessoas morreram, mas ele permaneceu fiel com 80 anos de idade. Agora, diz no versículo 11, ainda sou tão forte este dia como no dia em que Moisés me enviou. Assim como minha força era então, assim agora é minha força para a guerra, tanto para sair quanto para entrar. Eu fiquei realmente impressionado com isso, porque ele está dizendo que tem 85 anos e ele está fazendo um testemunho. Minha força é a mesma de então. Uau! E é interessante porque minha esposa, Idália, me mostrou um vídeo recentemente, e quando ela ligou o vídeo, houve um tiro, e esses senhores de 80 anos, não sei, 10, 12, 15 deles, começaram a correr. Fiquei impressionado com a rapidez com que eles estavam correndo. Quero dizer, eles estavam correndo como se fossem se tornar milionários se ganhassem a corrida. Foi incrível. E eu digo, uau, não sei se consigo correr tão rápido que se o Senhor me abençoar a alcançar essa idade antes de Jesus voltar. E eu disse a mim mesmo, que bênção, mas encontrei alguém que pode vencê-los, porque ele está dizendo que estou tão forte agora quanto estava então. Você sabe que o Senhor abençoa a fidelidade, e assim eu quero encorajá-lo a continuar fiel, mesmo que os céus caiam, mesmo que as montanhas sejam lançadas ao mar, permaneça fiel ao Senhor. Não importa quem vai embora, não importa o que as pessoas dizem, confie em Deus, não importa o que aconteça, confie no Senhor. E assim, Josué 14, 12. Ele diz:
Agora, portanto, me dê esta montanha da qual o Senhor falou naquele dia, pois você ouviu naquele dia como os Anaquins estavam lá e que as cidades eram grandes e fortificadas. Pode ser que o Senhor esteja comigo e eu seja capaz de expulsá-los, como o Senhor disse. Agora, esta expressão pode ser não é realmente uma expressão de dúvida. Também é usada nas Escrituras se esse pequeno se é também usado em um sentido positivo e de confiança. Ele está expressando fé. É interessante porque este lugar em particular foi um dos lugares, os outros espiões disseram: "Ó, o povo de Anaquim está lá e as cidades são fortificadas." E aqui está este senhor de 85 anos dizendo: "Não me dê aquele, me dê aquele." Ele está confiando no Senhor. E então nos perguntamos qual foi o resultado. Então Josué 14, 13 a 14. E Josué o abençoou e deu Hebron a Calebe, filho de Jefoné, como herança. Hebron, portanto, tornou-se a herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenizita, até hoje, porque ele seguiu plenamente o Senhor, Deus de Israel. Então louvem o Senhor. Quando você olha para o livro de Números, capítulo 13, e vê a expressão ali, esses indivíduos que foram enviados para espionar a terra eram líderes entre o povo, e líderes movem as pessoas para o bem ou para o mal. Até hoje, existem líderes que movem as pessoas para o bem ou para o mal. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor e assim diz o Senhor. Então, Caleb e Joshua moveram as pessoas para o bem e não para o mal. Você sabe, você mencionou que as pessoas, toda a multidão, chorou a noite toda, e esta ideia de que estavam tão assustadas que disseram: "Vamos escolher um líder e voltar para o Egito." O quê? Vocês querem voltar e se tornar escravos e sofrer de novo no Egito? Eles parecem ter esquecido que o Senhor é todo-poderoso. Então, vamos para o livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Vamos analisar as expressões apresentadas lá. Está escrito em Números 14, 24. "Mas o meu servo Calebe, porque nele há um espírito diferente e me segue plenamente, eu o levarei à terra aonde foi, e seus descendentes a herdarão." Esta foi a promessa que ele ouviu. Esta foi a promessa à qual ele se apegou. E o Senhor abençoou sua fidelidade. Olhe para a expressão: "Estou tão forte hoje quanto estava naquela época." E você sabe que há coisas que vemos nas Escrituras, como trazer o dízimo para o armazém. E algumas pessoas, por algum motivo, não entendem que o Senhor abençoa as coisas que Ele te dá quando você é fiel a Ele. Ouvi muitas histórias de pessoas: "Estou devolvendo meu dízimo, mesmo tendo essas dificuldades financeiras e contas a pagar. Estou confiando no Senhor e devolvendo meu dízimo." E você sabe, muitas histórias, até mesmo Danny Shelton compartilhou algumas onde permanecem fiéis e o Senhor os abençoa. Então eu encorajo você a permanecer fiel em qualquer coisa que o Senhor te chamar para fazer. Eu preciso ir para Deuteronômio 1:36. Diz: "Exceto Calebe, filho de Jefoné, ele verá, e a ele e seus filhos estou dando a terra sobre a qual ele andou, porque ele seguiu completamente o Senhor." Promessas. Aí, há muitas promessas maravilhosas na palavra de Deus, na palavra de Deus. Quero ir ao livro de Lucas, desta vez. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Está escrito: "Um homem bom do bom tesouro do seu coração traz coisas boas, e um homem mau do mau tesouro do seu coração traz coisas más, pois da abundância do coração a boca fala." Então, coloquemos em nosso coração a bondade do Senhor. Vamos encontrar nas experiências da nossa vida, mesmo nesta semana, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus que Ele te preservou, Ele cuidou de você. Vamos confiar no Senhor. E pode ser que você possa compartilhar um testemunho como Calebe e dizer: "Estou tão forte hoje quanto quando era mais jovem." Deus te abençoe.
Amém. Muito obrigado, Pastor Johnny. Que estudo incrível. Eu amo o fato de que Caleb, a mesma terra que ele espionou foi dada a ele como sua herança. Isso é simplesmente incrível. Vamos fazer uma pequena pausa para um momento de missão 3ABN. Voltamos já. Olá, sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para um momento da missão 3ABN. Ela era a 8ª criança de 9 que foi criada em um lar amoroso adventista do 7º dia. A vida na fazenda os mantinha muito ocupados com tarefas e igreja, deixando pouco tempo para atividades escolares ou vida social. Mas durante seus anos de adolescência, ela se afastou de Deus. Ela se casou com um jovem chamado Willis, que também havia deixado para trás sua criação cristã. Mas quando uma equipe evangelística passou pela cidade, ela sentiu um forte desejo de participar, e foi assim que sua jornada de volta a Jesus começou. Não foi uma mudança rápida, mas o Senhor foi paciente e nunca parou de atraí-la de volta para Ele. Em 1980, ela e Willis se mudaram para uma pequena comunidade em Murray, Kentucky. E alguns anos depois, ela começou a ouvir sobre um novo ministério de televisão chamado 3ABN. Demorou um pouco até que a empresa de TV a cabo deles oferecesse, mas quando ela começou a assistir, não conseguia parar. Programas evangelísticos e musicais da 3ABN tornaram-se suas companhias diárias enquanto ela continuava orando pela salvação de seu marido. E embora ela não percebesse na época, enquanto assistia a 3ABN, Willis também estava ouvindo silenciosamente. Ela orava fervorosamente para que o Espírito Santo trabalhasse no coração dele. E como você sabe, Deus sempre responde a uma oração de fé. Vou te contar mais no próximo momento de missão. E Deus te abençoe de uma maneira especial. Muitas pessoas são abençoadas pelo painel da escola sabatina da 3ABN, encontrando esperança na palavra de Deus. Mas sem parceiros mensais, não poderíamos continuar. Pequenas doações de 10, 20 ou 50 dólares por mês tornaram este programa possível. E agora você pode ajudar a mantê-lo. Jesus disse: "De graça recebeste, de graça dai." Seu apoio mensal mantém a verdade de Deus no ar para milhões. Escaneie o QR código ou acesse 3abn.tv para doar. Bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre os gigantes da fé, Caleb e Josué. Vamos passar a palavra ao pastor João. Obrigado, Jill. Obrigado, Johnny. O meu é o poder do exemplo. Essa é uma palavra muito, muito poderosa. Exemplo. Você sabe, se você não lidera pelo exemplo, não pode esperar que sua equipe siga. E a verdade é que todos nós somos um exemplo, quer queiramos ou não. Não é algo que precisamos fazer conscientemente. É apenas que nossas ações são lidas e as pessoas colocam uma impressão positiva ou negativa nas coisas que fazemos. E quanto mais alto você vai, maior o exemplo que você dá para infectar ou inspirar. E assim, chama as pessoas para serem exemplos não porque querem, mas porque permitiram que Cristo operasse nelas e através delas. Lembro-me de uma citação não faz muito tempo. Ellen White falou sobre quando sua vida está unida a Cristo, você começa a viver a vida de Cristo como se fosse Ele. Você nem percebe mais porque Ele está operando em você, tanto para querer quanto para realizar seu bom prazer. Mark Twain disse: "Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que a irritação de um bom exemplo. Quando o exemplo de uma pessoa é bom, é simplesmente difícil se livrar disso." E é exatamente isso que encontramos na história do exemplo de Caleb e do exemplo de Josué. Esses dois homens eram pilares, eles eram tão fiéis à sua missão quanto a agulha é ao norte e se recusaram a se desviar para um lado ou para o outro. É por isso que ainda falamos sobre eles hoje, é por isso que conhecemos seu nome, porque não importava quanto tempo passasse, eles continuavam a ser um exemplo. Um escritor disse: "O exemplo ensina melhor do que o preceito. É o melhor modelador do caráter de homens e mulheres. Exemplo." Agora, quando olhamos para os filhos de Israel, a Bíblia relata os filhos de Israel, mas agora vamos para 1 Coríntios 10, porque se apenas lermos as coisas boas sobre os filhos de Israel, então poderíamos dizer que queremos ser exatamente como eles. 1 Coríntios 10 é uma mistura do amargo e do doce. E enquanto caminhamos pelo livro de Josué, que é uma continuação da liderança que Deus escolheu quando Moisés não era mais líder, agora Paulo, o apóstolo, e você encontra essa cadência contínua nas Escrituras. É por isso que sempre que falo sobre o Evangelho eterno, falo sobre a graça perdoadora de Deus, que os tira da terra do Egito, em vez da graça transformadora de Deus, que os muda na jornada pelo deserto.
então a graça seladora de Deus os levando para a terra prometida. E eu uso a palavra seladora porque quando estamos na terra prometida, seremos selados pela graça de Deus. E então toda a jornada crescendo em graça, a graça de Deus desde o começo até o fim está trabalhando em e através de nossas vidas. 1 Coríntios 10, 1 a 13 grita exemplos dos quais devemos aprender. Vamos ver primeiro as semelhanças, começando no versículo 1. Além disso, irmãos, não quero que vocês desconheçam que todos os nossos pais estavam debaixo da nuvem. Quero que vocês notem as semelhanças, a palavra todos. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Versículo 4. E todos beberam da mesma rocha espiritual, pois beberam daquela rocha espiritual que os seguia, e aquela rocha era Cristo. Eu teria adorado que tivesse terminado bem ali. Teria dito que esse é exatamente o exemplo que precisamos seguir. O versículo 5 agora entra nisso e afasta os móveis com a palavra mas. Com a maioria deles, Deus não ficou satisfeito, pois seus corpos foram espalhados no deserto. Agora, essas coisas se tornaram nossos exemplos para que não desejemos coisas más, como eles também desejaram, e não nos tornemos idólatras, como alguns deles foram. Como está escrito, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para brincar. Não cometamos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um dia 23.000 caíram. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos por serpentes. Nem murmuremos, como alguns deles também murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Versículo 11. Todas essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas para nossa advertência sobre quem os fins das eras chegaram. Portanto, versículo 12: quem pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. E então a palavra encorajadora, verso 13: nenhuma tentação tomou conta de você, exceto aquelas que são comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, e com a tentação também providenciará uma maneira de escapar para que você possa suportá-la. Que história! Quando pensamos sobre a jornada dos filhos de Israel, que história! Deus os tirou sob a condição de que participassem do seu corpo partido e cobrissem suas vidas com seu sangue derramado, salvos pela graça através da fé. Esse trabalho foi uma obra de Cristo sozinho, não foi um trabalho da parte dos israelitas. Eles saíram e eles clamaram por essa liberdade, eles clamaram para serem livres da escravidão egípcia. Eles não queriam mais estar presos aos hábitos e práticas, e é incrível, levou um dia para tirá-los do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito deles. E a triste realidade é que temos exemplos hoje em dia aos quais olhamos para trás e dizemos: espere um minuto, se isso os afetou. E você também lê no livro de Hebreus um dos exemplos que eles destacam. Eu chamo esses de os 5 avisos do livro de Hebreus. Um dos avisos foi que eles não entraram por causa da incredulidade, né? Outro exemplo. E assim, temos que olhar para esses exemplos e nos perguntar o que podemos aprender com o passado. Eu tenho uma frase que tento ser verdadeiro. Diz: eu gosto de aprender com os erros dos outros. Mas, sabe, eu fiquei mais velho e aprendi com alguns dos meus próprios erros. Graças a Deus, eu tenho esse padrão na minha própria vida. Uma vez, é isso, sem mais repetição. E graças a Deus eu me mantive firme nisso. Mas devemos entender que as promessas de Deus são verdadeiras. Deus fez promessas aos filhos de Israel que, se eles tivessem sido fiéis e seguido o exemplo de bons líderes, as promessas de Deus teriam sido concedidas a eles. Em 2 Coríntios 1:20, lemos estas palavras: pois todas as promessas de Deus nele são sim, e nele, amém, para a glória de Deus. Isaías 41:10. O que o Senhor nos diz? Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei.
eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Isso é uma promessa. Quando você confia nessa promessa, começa a perceber. Espere um minuto. Se Deus está sempre comigo, não há necessidade de ter medo. Se Deus sempre vai me abençoar, não há necessidade de sentir que sempre vou falhar. Nunca falharemos quando vivemos nas promessas de Deus e nos recursos de Deus. Então, vamos ver 6 exemplos que eu coloquei. Vamos para 1 Timóteo 4:12, e este é para os jovens. Muitos jovens seguem exemplos de pessoas mais velhas. Agora eu acho que estou na categoria de pessoas mais velhas. É por isso que tento ser um exemplo para os mais jovens, porque se eles olharem para nós e disserem, eu quero ser como, eu quero ser como, eu quero ser como, eu não quero ser como, eu não quero ser como, eu amo a maneira como Paulo incentiva o jovem Timóteo. 1 Timóteo 4:12, ele diz: ninguém despreze a sua juventude, mas seja um exemplo para os crentes. Note as áreas. Na palavra, diga o que você diz e signifique o que você diz. Na conduta, como você vive, no amor, em espírito, na fé e na pureza. Que exemplo para os jovens de hoje. Se pudéssemos encontrar jovens que são exemplos em palavra e conduta, amor, espírito, fé e pureza, diríamos que você quer ser como o filho de fulano. Você sabe, há um ditado sobre os filhos de pastores. Ah, não é de se admirar que ele seja tão mau, ele é um FP. É uma realidade triste, mas ao longo dos anos temos dito, você não quer ser como os filhos de pastores, e isso tem sido uma mancha para muitos pastores. O diabo vem atrás dos filhos dos pastores. Veja o exemplo número 2. Siga aqueles que estabelecem padrões confiáveis. Filipenses 3:17. Irmãos, sigam meu exemplo e notem aqueles que andam assim como nós, pois somos um padrão. Exemplo e padrão são sinônimos. Número 3. Deixe um legado que sirva de exemplo para aqueles que te seguem. 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigam seus passos. Pegadas de Jesus. Que exemplo a seguir? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Acabamos de ler esse, então vou deixar esse de lado. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 4. Compreenda a importância da liderança como um gerente, como um presidente, um vice-presidente, como um pastor, como um ancião, como um marido, como uma esposa, como um professor, em qualquer posição. 1 Pedro 5, 2 a 4 diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vocês, servindo como supervisores, não por obrigação, mas de bom grado, não por ganância desonesta, mas com entusiasmo, não como senhores sobre os que foram confiados a vocês, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor aparecer, vocês receberão a coroa de glória que não desvanece. E, finalmente, o melhor exemplo, Jesus. Porque eu vos dei um exemplo para que façais como eu fiz. Esse é o poder dos exemplos. Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Lomakang. O poder de um bom exemplo. Amigos, estamos indo para Josué, capítulo 19, versículo 49. Sou o pastor Ryan Johnson e tenho a lição de quarta-feira, e o título é O Herói Humilde. O Herói Humilde. Agora devemos sempre, em tudo o que fazemos, nos esforçar para ser como Cristo, não devemos? No entanto, ele coloca exemplos em nossas vidas e há pessoas para quem olhamos. Quando eu era menino, meus irmãos e eu pegávamos toalhas do armário de roupas e as amarrávamos no pescoço e corríamos e fingíamos ser os super-heróis que víamos na televisão. E então, quando fiquei mais velho, fui para o Morehouse College para seguir um dos meus heróis, um líder dos direitos civis. Fiquei no dormitório e simplesmente absorvi tudo, sabe? Joshua é um herói. Vamos pintar um quadro aqui. Sua história de origem está surgindo. Ele está lá com Moisés. Ele está ao lado de Moisés, mesmo durante a rebelião de Israel. Ele entra. Ele é um dos poucos espiões que traz uma avaliação baseada na fé do que pode ser feito através do poder de Deus em Jericó. Josué, ele tem esta foice cerimonial que ele carrega. Joshua, você sabe, nos dias de hoje, acredito que colocamos, e me perdoem jovens, apenas um pouco de ênfase excessiva na juventude. Quando vou à loja, todas as fotos que vejo são de jovens, mas você sabe, os mais velhos também precisam usar as roupas, não é? Houve um dia em que a geração mais velha era respeitada. Então, agora temos Joshua com prata na barba, e o que eu realmente gosto nele é que, assim como Caleb estava falando, Joshua é um líder de luta. Lembre-se de líderes que lutam. Hoje, temos líderes que ficam sentados e dizem, vá. Mas Josué diria,
Vamos! E você pode ver este homem de cabelos prateados subindo a colina. Este é um herói. Eles falariam sobre ele. Eles cantariam sobre ele. No entanto, a Bíblia diz que ele era humilde. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui, mergulhamos na narrativa. No versículo 49 do capítulo 19, esta é a herança de Josué. Diz: quando terminaram de dividir a terra para a herança pelas suas fronteiras, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, filho de Num, entre eles. Josué foi o último a receber sua herança. Não é algo? Versículo 50. De acordo com a palavra do Senhor, esta era a palavra de Deus, eles lhe deram a cidade que ele pediu. Ele pediu isso. Bem, o que ele pediu? Até Timnat-Sera e Monte Efraim, e ele construiu a cidade e habitou ali. Eu gosto do que a irmã Jill disse. Ele não tinha medo de trabalho duro. Ele é um herói. Mas a cidade que ele escolheu, Timnat-Sera, significa literalmente Timnath, atribuir, Sera, sobras. Juntando tudo, ele recebeu a porção restante, ele recebeu as sobras. Eu gosto disso. Ele recebeu o remanescente. Por que ser o último? Porque não uma grande terra, um grande palácio que seja digno de um líder. Você já considerou que a humildade é o que Deus deseja de seus líderes? Sabe, não é apenas cultural. Existem algumas culturas que eu aprecio, onde o que você realmente deve fazer é se vangloriar. Sabe, nós pregamos em diferentes culturas, e eles dizem, quero que você saiba que eu sou aquele que... E eu faço isso. Mas o que Deus quer de seus líderes? E também, quando alguém é um líder, é tentador ser um pouco vaidoso, sabe? Ser um pouco autossuficiente. Eu me lembro de uma vez, pastor Lomakang, estávamos fazendo uma reunião de diretoria e havia um membro que estava cometendo um erro e não foi divertido, mas eu tive que chamá-lo de lado e conversar com ele. Oh, eles ficaram tão bravos comigo. Você é o pior pastor que eu já vi. Eu pensei que eles realmente iam me bater. Bem, eu sou meio grande, você percebeu? Então, tomo muito cuidado em situações assim para ser muito calmo e digo, sabe, irmão, eu te amo e tal. E eu saí daquela reunião me sentindo tão exausto, mas então as irmãs vieram até mim. Eles não estavam felizes com a forma como aquele membro da igreja me tratou. E eles disseram, você é o pastor. Você deve ir e deixar claro quem está no comando. Enquanto eles falavam, eu comecei a sentir, eu sou o pastor. Eu realmente devo deixar aquela pessoa saber. Josué pode ter pensado isso. Você precisa conseguir o grande terreno, Josué. Você deve pegar o grande pedaço de hambúrguer vegetariano, Josué. Você é o líder. Mas Joshua não cedeu, irmã Jill, à pressão dos colegas. Ele exibiu algo. O que ele exibiu? Acho que vale a pena olhar. E não, eu não fui àquele irmão. Eu fiz o meu melhor para manter o que vamos analisar aqui. Vamos para o Salmo 113 e quero ler o versículo 5. Ele diz, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Depois continua, que se humilha, para contemplar as coisas que estão no céu e na terra. Vamos ver outra escritura. Vou para Isaías 53. Você conhece este? Quem deu crédito ao nosso relatório? E a quem o braço do Senhor foi revelado? Pois ele crescerá diante dele como uma planta tenra e como uma raiz em terra seca. Ele não tem forma ou beleza, e quando o virmos, não há beleza que devamos desejar nele. Humildade é ser como Cristo. E uma coisa que aprendemos, olhando para a peregrinação de Israel pelo deserto, é que há muitas coisas que refletem Cristo, todo o santuário. E ainda assim, aqui está mais uma. A humildade de Josué não é apenas ser gentil. A humildade de Josué reflete o caráter de Cristo, e assim ele foi o último e obteve o restante. Eu nunca vou deixar isso ir, e ele refletiu o caráter de Cristo. Mas há outra possível razão para a humildade de Josué. Desta vez, vou para Deuteronômio 34, e ouça o que diz no verso 5. Diz: então Moisés, o servo do Senhor, morreu lá na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor. E ele o enterrou em um vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe onde está o seu túmulo até hoje. E nos é dito, em o desejado de todas as nações, que se insinua que, se os filhos de Israel soubessem onde estava o túmulo de Moisés, enquanto ele estava dormindo, eles teriam ido lá, construído santuários e estariam próximos da idolatria.
E Josué sabe disso. Josué está continuando com o exemplo que foi dado a ele, absoluta humildade ao ser o último e também ao escolher o remanescente. Veja o que está escrito no versículo 51, de volta no capítulo 19 de Josué. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das tribos dos filhos de Israel dividiram por sorteio em Siló, diante do Senhor, na entrada do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir o país. E você notará aqui, isso, eu acredito, é muito importante. Além de ser humilde, Jóshua serve como o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Aqui está a herança. Quando eu estava crescendo, ainda temos isso, é só que eu sou velho e estou fora de casa. Minha mãe e meu pai tinham o que eles chamavam de livro de orações, e eles escreviam todas as orações e todas as respostas. Quer saber algo interessante, Pastor Denzi? Agora, estou chegando aos 50 anos, e minha mãe me ligará e dirá: "Você se lembra?" Ela lerá o pedido e, às vezes, a resposta teria vindo anos depois. Mas, graças a Deus, alguém havia registrado a oração para que eu pudesse me lembrar em tempos de desânimo. Você nota que eles registram o cumprimento da promessa. A herança é entregue. E lemos sobre Canaã e Josué e Calebe e todas essas vezes que Deus cumpriu. É importante, e vemos isso. E Josué dá este exemplo. Parece bom, não é? Não seria ótimo se pudéssemos ver nossa herança? Podemos ver o que o Senhor prometeu? Sabe de uma coisa? Vamos fazer isso agora. Vou terminar com um dos meus versículos favoritos. Este está no livro de Apocalipse, capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e não havia mais mar. E eu, João, vamos lá, João. Pregue, João. Viu a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Verso 15. E aquele que falou comigo tinha uma cana dourada para medir a cidade e seus portões e o muro, e a cidade é quadrada, e o comprimento é igual à largura. E ele mediu a cidade com a cana. Sinta a realidade, amigos, da cidade. 12.000 estádios, o comprimento e a largura, e a altura são iguais, e ele mediu o muro. Você vê a herança? E você não sabe? Quando o Senhor vier, aquele que refletir o caráter de Cristo em toda a sua humildade, Cristo, nosso herói. Passaremos a eternidade contando a todos sobre a herança, narrando como o Senhor veio e como o Senhor salvou. Amém. Amém. Pastor James Rafferty aqui, eu tenho a lição de quinta-feira, que é realmente um resumo de tudo o que temos estudado e tem sido tão poderoso até agora. Jill compartilhou conosco como líderes falam com coragem e seguem Deus plenamente. E então o pastor John Denzi estava falando sobre como para líderes tementes a Deus, gigantes físicos não são páreo para gigantes espirituais. E então o pastor John Lomakang estava compartilhando que para líderes piedosos, o exemplo é inspirador em vez de ineficaz. Então, é claro, acabamos de ouvir o pastor Ryan Johnson sobre como essa liderança piedosa é humilde. Então, como podemos ter essa liderança piedosa? Como podemos experimentar essa humildade? Como podemos experimentar isso inspirador? Os gigantes não são páreo para nós, não vamos ceder à pressão dos colegas, não vamos falar com coragem e seguir completamente a Deus. Bem, a lição de quinta-feira é intitulada Transformado pela Contemplação. A lei da contemplação, 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. E nós realmente queremos contemplar, desacelerar e pensar sobre esses versículos da Bíblia que estamos prestes a ler, porque eles são o segredo do sucesso para a experiência cristã. Se você está se perguntando, como posso ser um cristão bem-sucedido e um líder bem-sucedido? O que todos nós somos, como o Gil compartilhou, como posso fazer isso? É contemplando a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas nós todos, quantos de nós?
todos nós. Com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Espírito do Senhor. E poderíamos dizer, de glória em glória, significa que vamos ser transformados de uma etapa de desenvolvimento para a próxima. E poderíamos também dizer que significa que seremos mudados de glória em glória, passando de uma revelação da glória de Deus para a próxima. Vamos nos tornar cada vez mais como Jesus. Vamos ver mais da sua glória e nos tornarmos mais parecidos com ele enquanto crescemos a sua semelhança ao contemplá-lo. É uma lei. O Grande Conflito, página 555, diz: é uma lei do nosso ser espiritual e físico. Nós nos tornamos, nossa mente gradualmente se adapta às coisas sobre as quais é permitido a ela se ocupar. Isso é apenas uma lei do nosso ser e, de fato, continua dizendo, ela se assimila àquilo que está acostumada a amar e reverenciar. Agora, essa mudança ocorre gradualmente. Gradualmente, certo? Então, quando pensamos sobre isso, ele diz: o homem nunca se elevará acima de seu padrão de pureza ou de bondade ou verdade. Se o eu é seu ideal mais elevado, ele nunca alcançará algo mais exaltado. Pelo contrário, ele afundará constantemente mais e mais. Somente a graça de Deus tem poder para exaltar o homem. Deixado a si mesmo, seu caminho inevitavelmente será para baixo. Assim, ao contemplar, nos transformamos. E esta lei, este princípio se aplica a tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. Você já esteve em uma situação onde ouviu ou testemunhou algo e dias, mês, semanas, meses depois, você se pega pensando nisso novamente? Ou você já ouviu alguma música e se pega repetindo as palavras? Mesmo que a música possa ser completamente secular e você não tenha interesse nela de forma alguma? Vivendo uma vida no mundo, eu me encontro nos meus primeiros anos, de 1 a 21 anos, me encontro antes de aceitar Cristo, me encontro às vezes aqui, mais de 40 anos depois, dizendo e pensando coisas que não têm nada a ver com a Bíblia ou Cristo, porque foram colocadas há alguns anos. Eles foram apenas programados em mim. E eu me pego, e às vezes é realmente difícil se livrar daquela música ou daquela melodia ou seja o que for. Estamos em uma batalha espiritual e você não vai ser o líder que Deus quer que você seja naturalmente. Você não vai ser naturalmente humilde. Não quero dizer, não importa quantos anos você seja cristão ou adventista, você não vai se tornar humilde de repente só porque frequenta a igreja há 10, 20, 30 ou 40 anos. A humildade vem ao contemplarmos Cristo diariamente, porque de acordo com Romanos 7 e Gálatas 5, há uma batalha acontecendo entre a natureza espiritual e a carne. E esta lei do pecado que está em nós, esta lei do egoísmo que está em nós, está continuamente procurando derrubar, lutar contra os frutos espirituais que Deus está implantando no coração e na alma. Então, esta batalha continua. Este trabalho de santificação continua. Não é que demore para sempre para superar. É um trabalho de uma vida inteira, porque estamos sempre nos rendendo ao poder de contemplar e meditar em Cristo. Vamos ver mais alguns versículos aqui. Nosso trimestre nos diz para dar uma olhada em Romanos 12, 1 a 2. Então, vamos nos concentrar em Romanos 12, 1 a 2. Estes são os versículos que... Nenhum dos nossos versículos na lição de hoje, nenhum dos nossos versículos é de Josué, mas todos os nossos versículos nos dão o segredo do sucesso de Josué e Caleb. Eles não ouviram os espiões, eles não consideraram o relatório dos espiões. Eles não focaram nisso. Eles focaram na palavra de Deus. Eles focaram nas promessas de Deus. Eles se concentraram no que Deus estava lhes dando. E esse foco os fez acreditar em coisas que ninguém mais acreditaria. E é assim que vai ser para você e eu. Vamos acreditar em coisas que ninguém mais acredita porque nos concentramos no lugar certo. Mas observe a luta aqui em Romanos 12, 1, onde diz: rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, que é o vosso serviço razoável. E então, o oposto disso no versículo 2, e não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Há uma batalha acontecendo. E
E essa batalha ocorre no campo da contemplação, do observar. Este é o campo onde a batalha está acontecendo. E todos os dias escolhemos, observando ou as coisas deste mundo ou as coisas de Deus, escolhemos se vamos conquistar a vitória para Deus ou para Satanás nesta batalha. Todos os dias escolhemos isso pelas coisas que contemplamos. A cada momento do dia, a cada segundo do dia, Satanás está continuamente nos bombardeando com seus pensamentos, com suas imagens, com o que ele quer que contemplemos para que ele possa, mesmo que imperceptivelmente para nós, nos mudar a sua imagem para que hajamos de acordo. Nós chamamos isso de representar. Representa isso. Sim. Bem, de onde veio isso? Isso veio de Deus? Deus te deu o espírito que te fez agir assim. É isso? É isso que Deus está fazendo? Dando a você esse tipo de espírito? Você sabe, Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre isso em uma sessão futura. Mas é tão poderoso pensar em como o Espírito Santo entra e nos transforma completamente. Nos faz olhar para Jesus. E nos transforma completamente. Mas nosso trabalho é deixar o Espírito Santo entrar. Em 1 João 2, fala sobre o espírito do anticristo no versículo 18. 1 João 2, 18. Você pode perguntar, bem, o que isso tem a ver com o que estamos falando e contemplando? Bem, o espírito do anticristo é identificado no contexto de 1 João 2, 15 a 17, que dizem basicamente, não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, versículo 17, e a concupiscência dele. Mas quem faz a vontade do Pai, a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, versículo 18, é o último tempo e você ouviu que o anticristo virá. Mesmo agora, há muitos anticristos. Veja, eu achava que havia apenas um anticristo. Todo mundo não diz que há um anticristo? Não, há muitos anticristos. Há muitas coisas que o diabo está usando no mundo para colocar no lugar de Cristo. Às vezes pensamos que anticristo significa contra Cristo. Não, é no lugar de Cristo. Há muitas coisas que Satanás está usando neste mundo para colocar no lugar de Cristo, para que olhemos para elas em vez de olhar para Cristo. Esportes. É um exemplo. O esporte será colocado no lugar de Cristo. Então, ao invés de ter a competição para ver quem pode ser mais como Cristo, essa é nossa competição. Não quem consegue colocar a bola na cesta ou quem consegue atravessar a bola até a zona final. E não me entenda mal, esportes são minha fraqueza, se é que algo é. Mas sim, quem pode ser mais como Cristo? Quem pode ser humilde como Cristo? Quem pode ter a mente de Cristo? Quem pode refletir mais a imagem de Cristo? Essa é nossa competição. Essa foi, na verdade, a competição dos primeiros discípulos após o Pentecostes. É para isso que eles competiam. Quem poderia ser o mais parecido com Cristo? Em outras palavras, esta é a chave, e Josué e Caleb entenderam isso. Eles mantiveram seu foco em Jesus, continuaram contemplando as promessas de Deus e aos 85 anos Caleb disse, dê-me aquela cidade onde estavam aqueles gigantes, porque estou tão forte agora quanto sempre fui, e esse será o nosso testemunho pela graça de Deus. Esse será nosso testemunho. Seremos fortes na fé ao contemplar Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Pastor James e Pastor Ryan, Pastor John e Pastor Johnny. Que estudo incrível. Eu quero olhar para Jesus. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Obrigado. Em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus disse aos seus discípulos, não tenham fé em Deus. E quando olhamos para a vida de Caleb, é isso que também vemos. Tenham fé em Deus. Quem é o seu exemplo? Essa é a minha pergunta para você hoje. Porque quem você faz, seu exemplo moldará e formará a maneira como você pensa, eventualmente, a maneira como você vive e como reflete eles ou Cristo. Faça de Jesus seu exemplo supremo. Amém. E em tudo o que fazemos, mesmo como líderes, sigamos o exemplo de Cristo, como disse o pastor Loma Kang. E Cristo mostrou humildade mesmo enquanto demonstrava força santa. Amém. Cristo obcecado. Essas são as páginas 403 e 404. Não há como conseguirmos isso, a menos que aprendamos o segredo do sucesso. Não está no nosso aprendizado, não está na nossa posição, não está nos nossos números ou em talentos confiáveis, nem mesmo na vontade do homem está o segredo do sucesso. Sentindo nossa ineficiência, devemos contemplar Cristo, e através dele, que é a força de todas as forças, o pensamento de todos os pensamentos, os dispostos e obedientes irão ganhar vitória após vitória.
Amém. Estamos muito felizes por você ter se juntado a nós para esta edição do painel da Escola Sabatina 3ABN. Sou apenas lembrado do desafio final de Josué ao povo em Josué 24:15. Escolham a quem vocês irão servir. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Junte-se a nós na próxima semana, lição número 9, enquanto continuamos a discutir esta terra e a herança. Chama-se Herdeiros de Promessas, Prisioneiros da Esperança. Vamos orar. Pai Santo, somos muito gratos por esses homens e mulheres de fé e pedimos coragem e convicção para continuar olhando para Jesus, em nome de Jesus. Amém.